Cumprimentos a todos do Congresso. Meu nome é Zeila de Brito Fábio de Martini, sou diretora de pesquisa do CERU, aposentada da Unicamp e pesquisadora do CNPq. Hoje vamos tratar de um tema que é sobre infância e juventude e deslocamentos, e vou tentar me ater ao texto, porque o tempo é muito curto. Nos últimos 10 anos, voltamos para o estudo de famílias que viveram experiências em 3 continentes, no europeu, africano e sul-americano. Focalizamos sujeitos portugueses, luso-africanos e africanos, cujas famílias deslocaram-se entre Portugal, países africanos e Brasil, em direção final São Paulo. Focalizamos as crianças e jovens envolvidos nos processos de deslocamento de suas famílias ou deles próprios como sujeitos desses processos, diferenciando-os dos adultos, que sempre são mais analisados quando se consideram processos imigratórios. Esse é um dos desafios que o pesquisador enfrenta, pensar crianças e jovens como sujeitos diferenciados dos processos de deslocamentos, considerando tanto a complexidade do contexto de adoção como do contexto de origem. Os contextos aqui considerados estão profundamente interligados em sua história, marcados pela colonização de Portugal desde o século XVI. No caso dos territórios africanos, a colonização portuguesa estendeu-se até quase o final do século XX. Analisamos, por meio dos relatos orais, as trajetórias das famílias que foram para os domínios portugueses na África, depois das ex-colônias para o Brasil, na década de 1970. Constatamos que as famílias que vieram para São Paulo apresentaram trajetórias diferenciadas, tanto em terras africanas como paulistas. Vamos focalizar a dimensão da educação, que atinge diretamente as crianças em seu processo de socialização, né? E as circunstâncias da saída do contexto em que nasceram e cresceram quando pequenos. Alguns deslocamentos entre Portugal e África ocorreram vinculados a projetos familiares de melhoria de condições de vida, tendo implicado que alguns filhos ficassem em Portugal quando o pai, a mãe ou ambos foram primeiro para terras africanas. O inverso também ocorria. Crianças podiam sair de colônias africanas para estudar em Portugal. O que se pode constatar nesses casos é que, enquanto os contextos europeu e africano eram politicamente unidos pela dominação do Estado colonial, os processos educacionais eram determinados por Portugal e a circulação de crianças e jovens ocorria, e a circulação de crianças e jovens podia ocorrer entre as escolas dos dois contextos sem grandes empecilhos para os que eram de origem portuguesa. Pode-se afirmar que as trajetórias dos sujeitos que, na década de 70, emigraram para o Brasil foram marcadas na infância e juventude por deslocamentos dentro do próprio Império Colonial Português. A vinda para o Brasil, quase todas as famílias vieram em 1975, com a independência das colônias, a inclusão de situações de guerra, implicou em saídas não desejadas e urgentes dos entrevistados dos seus locais de residência. As narrativas dos que eram crianças ou jovens remetem a situações de medo, incerteza, separações ou fuga de um mundo onde até então viviam bem, se sentiam felizes, indo para Portugal ou para terras distantes e desconhecidas para o Brasil. Ao contrário dos deslocamentos anteriores, de Portugal para a África, que envolvia projetos de vida familiares ou do Estado português, definidos com antecedência nesse período pré- e pós-independência, mesmo quando já se sabia que havia iminência de uma saída, essa foi realizada sempre contra o desejo dos que saíram, e geralmente como uma fuga emergencial. Para as crianças e jovens, muitas vezes era difícil entender
porque teriam que deixar o lugar que tanto gostavam. É nesse contexto que essas famílias, com as suas crianças e jovens, chegam no Brasil procurando reconstruir suas trajetórias. Muitas famílias tiveram o apoio dos imigrantes que aqui já haviam chegado muitas décadas antes, que fizeram uma rede de apoio, indo morar em casas de desconhecidos ou de parentes com os quais não tinham contato. Para as crianças, morar em São Paulo implicava geralmente em ter que conhecer novas geografias, uma cidade muito grande e novas escolas. Os que tinham algum recurso econômico e relacionamentos colocaram os filhos em escolas particulares. Os outros foram para as escolas públicas. Neste caso, atendendo a todas as exigências legais do sistema educacional brasileiro. Né? Se a educação escolar que crianças e jovens vivenciaram nas ex-colônias pautava-se nos mesmos padrões rígidos da metrópole portuguesa, no conteúdo e na prática pedagógica, as diferenças com relação ao mundo lusófono foram percebidas quando inseridos no campo educacional brasileiro. Foi possível atentar que as experiências dos contextos entre os quais se deslocaram foi permitindo que crianças e jovens passassem por processos que permitiram a incorporação das formas de viver da nova sociedade, sem, entretanto, eliminar as experiências que carregavam das sociedades de origem. Né? Foram muitas as ambiguidades, muitos os conflitos e muitas até as opções que as próprias crianças tiveram que tomar nesse novo viver, nesse novo contexto paulistano. A questão que fica como desafio para os pesquisadores é como apreender esse lento processo que vai constituindo brasileiros, e embora diferentes, para os educadores, como incorporar e valorizar na prática pedagógica as experiências desses pequenos e jovens imigrantes que carregam experiências de vida e histórias de contextos socioculturais muito distintos. O que podemos aprender a partir das histórias dos pequenos imigrantes e de como foram superando seus conflitos e ambiguidades nas relações com os outros? O que é preciso chamar a atenção é que a situação das crianças que vivenciam deslocamentos, seja em décadas passadas, durante todo o século XX, e vão se estendendo para o século XXI, e o sofrimento que as crianças com os quais as crianças têm se defrontado em seus deslocamentos, seja vindo para o Brasil, seja saindo do Brasil, a gente está acompanhando todos esses fluxos que estão ocorrendo no mundo, e a América Latina também está passando por grandes deslocamentos de população, e as crianças cada vez mais estão sendo incorporadas nesses deslocamentos, é que nós temos que atentar para a presença das crianças nos deslocamentos, e nós temos que ouvi-las e incluí-las como sujeitos participantes da produção do conhecimento científico sobre os deslocamentos. Muitas vezes deixamos de lado as crianças como sujeitos que acompanham simplesmente suas famílias, mas as crianças são sujeitos ativos desses processos. Durante muito tempo, sempre foram usadas como mão de obra necessária para a sobrevivência da família. Os portugueses que vieram, portugueses, alemães, japoneses, que vieram nas primeiras décadas do século XXI para São Paulo, os estudos mostraram como esses pequenos imigrantes eram necessários para a sobrevivência da família, embora fossem
geralmente ignorados pelas estatísticas e invisibilizados dos processos migratórios. Então, eu acho que é importantíssimo a gente levar em conta e levar em conta também que as crianças não são iguais. As crianças são diferenciadas tanto na sociedade de saída, como na sociedade que as acolhe, na sociedade em que se inserem, elas são vistas de maneiras diferentes, conforme suas condições socioeconômicas, culturais. E existe, então, uma hierarquização dessas crianças também dentro das realidades em que elas vão se inserindo e nas realidades para as quais elas se dirigem. Então, é muito importante considerar as vivências de crianças e jovens nestes processos de deslocamento, para que a gente possa ter uma melhor compreensão e poder também estabelecer políticas de atendimento, não só no campo educacional, mas principalmente são crianças passando por processos de socialização, mas políticas de acompanhamento em todas as vivências e experiências dessas gerações novas que geralmente são ignoradas na discussão das políticas públicas de Estado. Muito obrigada e agradeço a atenção.